Dizer também que estou muito feliz por estar a iniciar um novo ano nesta casa, prestando os meus humildes préstimos, porque quando preparamos qualquer estudo, esse estudo, em primeiro lugar, é para nós. E muito feliz estou por aqui estar também convosco. Então, a nossa pequena reflexão hoje é Lei da Adoração. Dizer que este tema se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais, e estamos no segundo capítulo, onde fala a Lei da Adoração. Então, a doutrina dos Espíritos diz-nos que nós somos seres espirituais, com sucessivas experiências materiais, ou seja, com sucessivas reencarnações, onde nós nos podemos aprimorar, evoluir, aprender e contribuir com a lei, ou seja, contribuir com o Pai. E é natural que nesse processo de aprendizado nós façamos escolhas, escolhas salutares, boas e devidas. Isso é natural, mas a conexão, a ligação com essa fonte criadora, nós sabemos que ela nunca vai cessar, nunca vai terminar. Então, quando falamos da lei de adoração, esta busca de nos comunicarmos com o Pai, de nos abastecermos dos recursos, é uma necessidade nossa. Trazendo para o ambiente natural e material, nós temos veículos movidos a diferentes fontes de energia, mas sem essas fontes eles não conseguem locomover-se. Isto quer dizer que o facto de nós nos encontrarmos aqui, de virmos aqui a esta casa, já estamos a alimentar o nosso espírito. Sentimos necessidade de estabelecermos a conexão com o nosso Pai. A comparação grosseira que se fez agora com os automóveis que precisam também de gás, óleo, gasolina, sem isso eles também não se locomoveriam. Então, e se nós somos seres espirituais, não é o alimento material que nos sustenta. Apesar de que nós, neste momento, quando encarnados, precisamos dele. Nós precisamos do alimento. Salve exceções, há registros de almas que passaram por aqui, nomeadamente de uma irmã freira, que em determinado momento da sua trajetória na Terra, ela se alimentava, e está um registro escrito, de apenas de uma hóstia por dia. Isto dá para vermos a condição espiritual deste ser, que conseguia reunir numa hóstia uma movimentação fluídica enorme que abastecia o seu físico para todo o dia. Mas, tirando esta irmã freira, nós precisamos ainda de uma matéria mais pesada. Então, nós precisamos alimentar-nos. Mas não é, como nós sabemos, esse alimento que nos sustenta. Se não tivermos o canal de ligação desobstruído, nós sentimos falta de alguma coisa. E então, quantas vezes nos questionamos sobre uma série de coisas na nossa vida? Inquietos, desassossegados, com uma sensação de que fizemos tudo errado na nossa vida, porque quando nós não nos sentimos bem, plenos, parece que essa noção de erro, ela vem com uma violência muito grande visitar-nos. E nem sempre estamos tão errados assim. Às vezes esse próprio mecanismo de comunicação da criatura com o Criador está sendo estimulado e o Criador está falando assim para nós. Olha lá, tu não achas que demoraste muito tempo
nesse degrau. Então nós precisamos subir mais um pouco, crescer mais um pouco, melhorar um pouco mais. E que estímulo melhor para nós do que o desconforto? Nós, quando nos sentimos desconfortáveis, nós não nos sentimos bem conosco. E então pensamos, refletimos e chegamos à conclusão de que algo na nossa vida não está bem. Algo nós precisamos fazer de forma diferente. E é este desconforto que nos impulsiona à mudança. Mas isso é a todos nós. Porque quando nós nos sentimos muito confortáveis, quando estamos na nossa zona de conforto, nós não mudamos. Está tudo bem? Para que é que eu estou a mudar? Então, afinal de contas, estamos sentindo-nos abastecidos, alimentados, nutridos. Fala-se muito da oração, mas quando está tudo bom na nossa vida, nós esquecemos-nos, temos umas férias, oramos muito menos, não temos tempo para orar e até muitas vezes nos esquecemos de o fazer. E a gente esquece de manter esse canal de comunicação ativo. Naturalmente que a oração não significa falar. Nós oramos agindo, mas nós precisamos estabelecer este canal de comunicação e nós precisamos mantê-lo desobstruído para que as nossas súplicas, as nossas solicitações alcancem e para que a resposta chegue e nós tenhamos condições de analisar, porque quando nós estamos a passar por algum dilema, pensamos que Deus se esqueceu de nós. E quando não queremos colocar na conta de Deus, nós colocamos noutra conta qualquer. Mas nunca a culpa, a falha é nossa. Muitas vezes também é dito, e nós ouvimos, o mentor da minha casa está fraco porque as coisas estão acontecendo na minha vida numa intensidade, numa velocidade que se ele fosse bom, isto não acontecia. E agora aqui, a falarmos baixinho, que ninguém nos ouve, ainda bem que eles têm aqueles fones e que não os deixam ouvir nada. Na verdade, o apoio nunca nos falta da parte deles. Nós pedimos ajuda, acionamos o nosso pedido de ajuda, da forma que cada um de nós se sabe comunicar com o Pai. Não é preciso, às vezes ouvimos dizer, eu não sei rezar, eu não sei falar aquelas palavras bonitas que eu às vezes ouço a estas pessoas. Rezar não é isso. Rezar, cada pessoa tem a sua forma de rezar, de orar, de comunicar com o nosso Pai, até pelo pensamento. Portanto, quando nós pedimos ajuda, nunca duvidemos. A ajuda, o apoio deles, nunca nos falta. A nossa estrutura, a estrutura deles, está sempre bem patente na nossa vida. Nós é que temos que pensar o que é que nós andamos a fazer para que determinadas coisas nos estejam a acontecer. Isso é que é importante. E se nós não tivermos o hábito de orar, se nós não tivermos esse canal de comunicação desobstruído, nós temos tendência a recorrer sempre a terceiros, a outras pessoas, porque pensamos que nós não somos ouvidos. Ora, a doutrina diz-nos que nós moramos provisoriamente num planeta de provas e expiações. A Terra, neste momento, é um planeta em transição, mas é um planeta de provas e expiações. E a característica principal deste planeta é predomínio do mal. Então, as pessoas que convivem conosco são de natureza
inferior. Inferior no sentido de que precisamos melhorar, que precisamos progredir, avançar. Então, se nós temos dúvidas, nós devemos recorrer a uma pessoa que também tem dúvidas? Não. Aí temos que recordar aquela passagem de um cego conduzindo o outro. Quantas vezes vamos buscar apoio numa pessoa que não tem condição de nos apoiar? Porque essa pessoa, também está enfrentando os desafios dela, as dúvidas dela. E porque nós não... Então, porque é que nós não aprimoramos o nosso canal de comunicação que veio conosco? Nós estamos aqui, alguém nos colocou aqui. O nosso Pai Criador sabe tudo de nós, tudo. Conhece-nos, conhece a nossa pequenez, conhece as nossas dificuldades. Ele sabe tudo acerca de nós. Então, se Ele sabe tudo acerca de nós, cada um de nós, tem que aperfeiçoar, tem que desenvolver o tal canal de comunicação, a ligação de nós para o Pai. Depois coloca-se outra questão. Então eu deverei rezar o dia inteiro? Não, porque nós temos que trabalhar, não é? Muito poucos são aqueles que já se encontram numa situação de aposentadoria. Agora, nós temos as nossas tarefas, as nossas responsabilidades, então não podemos estar o dia a rezar. Mas referir que o nosso trabalho é uma prece. O nosso sair de casa pela manhã e cumprir as nossas obrigações de forma adequada também é uma prece. Porque esse Pai, essa fonte criadora, precisa de todos nós, de cada um de nós, no cumprimento do nosso dever, para que o todo melhore. Então, nós, cumprindo as nossas obrigações, desempenhando o nosso trabalho o melhor que soubermos, nas nossas relações com o próximo. Se nós tivermos consciência da responsabilidade de cada um, isto já é uma forma de orar, já é uma prece. Isto é muito importante que nós retenhamos esta ideia. Então, cada um de nós, quando reencarnamos com uma proposta, uma tarefa, uma programação. Então, se nós cumprirmos muito bem aquilo a que nos propusemos, a nossa vida já será um ato de prece. Olha que bonito. Não é? Um ato de comunhão e comunicação com o nosso Pai Criador. Então parece que nós precisamos alinhar um pouco mais as nossas ideias para que nós nos possamos sentir abastecidos. Referir aqui que a mensagem inicial de Joana de Ângeles traz essas reflexões muito claras para nós. E vamos ler mais uma que é uma mensagem do Espírito Hermann no livro Palavras do Coração, volume 3, em que ele traz para nós uma reflexão que diz assim: que o Senhor Jesus nos ajude e abençoe nesta noite de estudos e trabalhos espirituais. Diz-nos a leitura preliminar que o sentimento é um dos pontos altos da busca que o homem faz na sua trajetória evolutiva e itinerantes do progresso. Somos todos buscadores de Deus. Cada um de nós, em seu mundo, a seu modo, procura a figura central de todos os seres, de todas as resistências, que é Deus. Como itinerantes, passamos por vários estágios, vários pontos, e assim o adotamos segundo a nomenclatura vigente
na sociedade em que vivemos. Uns chamam-lhe Deus, outros chamam-lhe Alá, outros Jeová e muitas outras divindades. Entretanto, Jesus o classifica de maneira pura, simples, e daqui melhor se adapta às nossas necessidades, de Deus como Pai Nosso. O homem busca então incessantemente a figura de Deus e para atingi-lo adornou-se através de séculos com inúmeras roupas e colocou-o em casas próprias, segundo o próprio homem, para exaltá-lo. Mas na realidade Deus, imune a todas essas manifestações primárias do ser humano, está bem acima de todos nós. Em sua trajetória, o ser humano continua buscando a Deus e após roupagens e casas diversas, eis que o homem tenta dominar a própria ideia de Deus, fazendo-a à sua imagem e semelhança, colocando em Deus virtudes próprias do seu espírito e não as virtudes divinas. Nesta busca incessante, o homem atropela outros homens. Magoa-se, machuca-se, torna a cair, torna a levantar-se. Tudo isto para tirar a ganga. Que ganga é esta que eu quero referir? Nas várias roupagens que nós, criaturas humanas, fomos tendo ao longo dos séculos, porque nós sabemos que já passamos por várias reencarnações. E a função da reencarnação é o nosso aprimoramento. Em cada uma das reencarnações que nós passamos, nós temos um objetivo, temos uma programação, temos uma meta a atingir, que é o nosso melhoramento. E a evolução irá dar-se gradualmente. Com certeza que na minha reencarnação atual terei para aprender coisas que nas outras eu não aprendi. E nesta estou à vontade em algumas áreas que já aprendi noutras. Portanto, o processo de conhecimento é evolutivo. Mal de nós, só se nós não aproveitarmos as reencarnações. Também podemos ficar estacionários. Ou seja, regredir, nunca regredimos, mas podemos parar, podemos estacionar. Eu posso reencarnar nesta minha reencarnação e não fazer, não atingir melhoramento. Estacionei, parei. Isso pode acontecer. Regredir nunca, mas posso estacionar. Quem é o prejudicado? Sou eu que não aproveitei esta dádiva divina, esta oportunidade maravilhosa que o Pai me deu para melhorar. E então, esta ganga é a parte grosseira que vai ficando para trás, que nós vamos deixando para trás. Então, que é a camada dura que existe no nosso espírito e que nos impede de vislumbrar Deus. Mas um dia o homem consegue despir-se, porque nós estamos fadados para a perfeição. É ou não é? Nós um dia, não sei quando, depende de nós, do nosso esforço, do nosso trabalho, nós vamos ser espíritos perfeitos, tal como esse foi a meta e o objetivo quando Deus nos criou, a todos. E todos vamos chegar lá. Todos. Portanto, nós um dia vamos conseguir despir-nos desta ganga, despir-nos de toda a figuração que então, purificado, entende realmente o que é Deus. E Deus passa a ser, para nós, o Pai. Não somente o Pai, mas a figura central de tudo, a figura de todos os momentos, a figura da nossa própria razão de ser, e aí nos entregamos a esta força maior que é Deus. E Deus habita e vive
em todos nós. Encontrou o discípulo o mestre e o Senhor encontrou o seu discípulo amado. Quando nós conseguirmos atingir isto, olhem que lindo, encontrou o discípulo o mestre e o Senhor encontrou o seu discípulo amado. Porque nós não temos que ter dúvidas. Deus ama-nos muito. É um amor que nós ainda não temos capacidade de entender. Assim, cada um de nós, em sua trajetória, procura Deus. Todos nós. E para entendê-lo, possamos despir-nos de todas as indumentárias, de todas aquelas roupagens, daquelas ideias pré-concebidas e sigamos em busca da luz. Façamos assim e com toda a certeza o encontraremos. Entretanto, é preciso cautela nesta busca. Nós não podemos ferir a ninguém. Nesta busca, nós também não nos podemos impor a ninguém. Nesta busca, não podemos dizer a ninguém que deve aceitar Deus, como Ele próprio sente ou aceita, porque Deus, o Pai Omnipotente, entende que todas as criaturas têm o seu tempo de entendimento, têm o seu tempo de crescimento, têm o seu tempo de aprendizado. Portanto, não podemos querer dobrar outras inteligências para que aceitem Deus. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos seguir o nosso caminho, porque o nosso caminho é individual. O caminho de Damasco, este percurso, é único e é pessoal. Muitas vezes nós estamos em família, nas nossas casas, e nós, em família, não temos a mesma interpretação, a mesma ideia sobre Deus. Então nós não nos podemos impor, porque cada um de nós tem o seu tempo, a sua hora de entender. E muitas vezes não é a falar, não é impor. Muitas vezes conseguimos alguma coisa para quem vive junto de nós através da nossa atuação, do nosso silêncio. Ensinamos muito mais com o nosso exemplo, com a nossa prática, do que com as nossas palavras, com as nossas imposições. Então, quando nós nos encontramos nesta trajetória de caminhar em direção a Deus, o desafio, às vezes, parece que ele é severo e nós temos dificuldade em lidar, muitas vezes, com o mundo que nos cerca, com as pessoas que convivem connosco. Quantas vezes nas nossas dificuldades e nas nossas limitações, que são muitas, dizemos: eu acho que este mundo não é para mim. Porque ou eu não estou entendendo mais ninguém, ou ninguém me entende a mim. Porque parece que ficamos já fora do eixo. Porque as ideias que começam a movimentar o nosso ser são ideias diferentes da maioria. Isso acontece muito. Mas nós somos convidados a caminhar em direção a Deus, convivendo com as pessoas que neste momento não estão preocupadas com Deus, não da forma como nós já o entendemos. E aí o que é que acontece? Existem conflitos e divergências de opiniões. Nós não temos nada de santo, muito pelo contrário, ainda nós não temos nada de santo, mas nós não queremos ser mais aquele diabinho de ontem. Já não queremos ser aquela pessoa que já fomos. Reconhecemos que temos muita estrada para caminhar, muita mesmo. Temos muito para caminhar ainda. Mas reconhecemos também que já caminhamos alguma coisa. Que já caminhamos. Então, temos muitos desafios para adorar a Deus. Temos muitos desafios para ir rompendo com essa estrutura, para que nós possamos sentir Deus e viver ainda na experiência carnal, como espírito, como estamos agora, e precisamos começar a viver como espírito. Conta André Luiz que uma companheira, no seu exercício evolutivo, já havia superado muitas coisas.
e teria mais uma experiência na Terra, possivelmente a última. Reparem, já era um espírito de um grau evoluído, porque possivelmente seria a última na Terra. E ela, porque ela iria alçar voos maiores para outras moradas, porque na casa do Pai há muitas moradas, não é? A gente sabe isso. Mas o desafio dela era um só. E que desafio era ela? Portanto, o desafio que ela traria era o treinamento dela no mundo espiritual, era trazer para a Terra em que ela testemunhasse o desapego familiar. E ela não o conseguiu fazer. Verdade. Nós sentimos-nos muito apegados ainda à nossa família, o meu filho, o meu neto, o meu marido, o meu pai, a minha mãe. Ainda temos este núcleo ainda muito presente e muitas vezes é-nos difícil desapegar. E esta irmã conta a André Luís que estaria a preparar-se para a última reencarnação dela aqui e não conseguiu o desapego familiar. Não conseguiu mostrar isso, não conseguiu. Portanto, era uma energia material. Porque se nós somos espíritos, quem é a nossa família? Todos nós somos espíritos. Então, se nós somos espíritos, quem é a nossa família? Os que têm o nosso sangue? Não. Todo mundo, todos nós somos uma família. Todos nós. Mas isto ainda é muito difícil para nós. Muito. Porque nós fechamos-nos num núcleo e não conseguimos sair dele. E aquela energia consome-nos. E quando retornamos ao plano espiritual, eu não consigo caminhar, porque eu estou preso a eles que ficam cá e impede-me de eu ser um espírito livre. Os tais apegos. Muitas vezes partimos e nós nunca estamos prontos para partir. Primeiro pedimos que Deus nos deixe educar os nossos filhos. Depois dos filhos vêm os netos. Depois dos netos vem outra situação. Nós estamos sempre presos. Nunca estamos livres. Nunca estamos prontos. Há sempre esta dificuldade enorme em nós. Então, esta energia material é muito mais intensa, mais presente na nossa vida do que nós possamos imaginar. Então, são muitos os nossos desafios e o que a mensagem deste tema nos traz é que precisamos melhorar a nossa forma de comunicação com Deus. Ou seja, precisamos desobstruir o canal que nos liga ao nosso Pai. E esse canal de comunicação existe, já veio connosco. Porquê? Nós temos a essência divina. Este canal pode estar enferrujado, pode estar obstruído, pode estar com pouco uso ou com uso nenhum, mas ele existe e precisa ser recuperado, porque aí sim, quando estivermos nesse movimento, vamos sentir-nos tão alimentados que aí vamos viver felizes, mas felizes mesmo. E aí não vai importar nessa felicidade que a nossa experiência terrena, seja onde quer que for, não vai importar a raça, nem o país onde vamos nascer e muito menos as possibilidades materiais que nós vamos ter, porque nós vamos entender que seja onde for que nós vamos nascer, é ali que está a nossa oportunidade de evolução naquele momento. Nós vamos agradecer, vamos extrair as experiências necessárias, vamos retornar ao plano espiritual
e programar a próxima reencarnação. E assim sucessivamente felizes, porque nós estamos já nessa ligação, abastecidos por essa energia divina. Então, que nós possamos, nos nossos exercícios de pensamento, quando meditamos, aprimorar essa comunicação com o Pai. Que possamos fortalecer este vínculo que é nosso, todos nós o temos. E saber que não tem ninguém que nos ame mais do que Ele. Não tem ninguém que nos queira ajudar mais do que Ele. Não existe. É o Criador e não adianta fazer o que nós fazemos com os pais terrenos. Muitas vezes com os nossos pais terrenos, às vezes quando nos portamos mal, saímos de casa, desaparecemos por uns dias ou evitamos falar, porque sabemos que tudo passa. Nós portámos-nos mal, mas eles desculpam. Aqui não, o nosso Pai, o nosso Criador sabe tudo o que nós fazemos, acompanha todos os nossos movimentos. Isso é da lei. Não precisamos fingir ser o que nós não somos, porque Ele conhece-nos e quanto mais cedo nós nos dirigirmos a essa potência divina, com transparência, com sinceridade, mais cedo vamos receber os recursos que precisamos para caminhar na direção certa, para nos fortalecermos, para enfrentarmos os desafios e para sermos felizes. Então que Deus, essa fonte criadora, nos proteja e nos alimenta, que permaneça sempre conosco. Retirar deste tema, pelo menos eu fiquei com a ideia de que nós temos um papel, todos nós, muito importante. Estamos aqui para cumprir as nossas tarefas, para cumprir as nossas responsabilidades. Estamos aqui para aprender, para estudar, aprendendo, estudando, ouvindo aqueles que sabem mais do que nós. Entrando nessa linha, nesse cumprimento o mais honesto possível, sabermos que Deus, nosso Pai, nos ama e está sempre conosco, nós vamos caminhar com toda a certeza para um mundo muito mais feliz. Muito obrigada a todos por me terem ouvido.